Você percebeu? Essa tensão sutil pairando no ar hoje, como se algo estivesse prestes a mudar, mas ninguém ainda tivesse dito em voz alta. Áries, este não é um momento aleatório em que você se encontra. Há uma mensagem vindo em sua direção, uma mensagem real. E quando ela chegar, não virá silenciosamente. Ela redirecionará o caminho do seu próximo passo. Agora, seus instintos estão despertos. Seu coração entende antes que sua mente o acompanhe. E essa inquietação que você está sentindo não é ansiedade, é consciência. Neste sábado, 20 de dezembro de 2025, preste muita atenção ao que lhe chega. Uma palavra, um chamado, um sinal, porque o que você escolher a seguir tem mais peso do que você imagina. Antes de prosseguirmos, respire fundo. Confie em si mesmo. E se algo já lhe parece familiar, deixe um comentário. Estou pronto. Porque é aqui que a história realmente começa. Áries, permita-me falar diretamente com você por um momento, só com você. Há momentos em que a vida não bate a porta com força. Ela se move silenciosamente, como uma mudança no ar antes da mudança do tempo. Você pode ainda não conseguir nomear o que é, mas seu corpo sabe. Aquela sutil sensação de alerta, aquela impressão de que algo está se alinhando além do que você consegue ver. Você não imaginou isso. Neste momento, as coisas estão se reorganizando ao seu redor, não de forma drástica. Não de uma maneira que os outros notariam, mas da maneira que mais importa. Há portas fechadas, em conversas das quais você ainda não participa, em decisões que ainda estão sendo tomadas. É por isso que sua energia está diferente hoje. Não ansiosa, desperta. Há informações se movendo em sua direção, algo destinado a chegar até você diretamente. E quando chegar, não parecerá estranho. Parecerá preciso, como se caísse exatamente onde sempre deveria. Você pode se perguntar, por que agora? Por que este momento, depois de tudo que você carregou? A verdade é que o momento certo raramente tem a ver com prontidão. Tem a ver com alinhamento. Você está à beira de algo há mais tempo do que admite, fazendo o que precisava ser feito, mantendo-se firme, seguindo em frente mesmo quando o terreno parecia instável. Você não reclamou muito, você se adaptou. Essa é a sua força. Mas há um preço silencioso a se pagar por esse tipo de resistência. Ela gera pressão, aguça o instinto. Prepara você para momentos que exigem clareza em vez de força. É aí que você está agora. Não se trata de sorte surgindo de repente. Trata-se de um momento que reconhece você. Quando a mensagem chegar, não se apresse em rotulá-la. Não pense demais no que ela significa imediatamente. Apenas observe o que acontece dentro de você primeiro. Essa reação imediata. A mudança na sua respiração. A forma como sua atenção se concentra. Essa é a sua bússola interna respondendo. E ela nunca falha. Você não precisa correr atrás do que está por vir. Você não precisa provar nada. Não se trata de se esforçar mais. Trata-se de estar presente o suficiente para receber. Existe uma versão sua que já vive do outro lado deste momento. Mais calma. Mais lúcida. Firme em um terreno que finalmente parece sólido. E esta mensagem é a ponte. Não porque ela resolve tudo, mas porque mostra qual o próximo passo. Você pode sentir vontade de pausar, de esperar, para se proteger da decepção. Esse instinto vem de experiências passadas, não do presente. Agora, a energia ao seu redor não pede cautela. Ela pede confiança. Não uma confiança cega no mundo, mas confiança em si mesmo. Se algo ressoar quando chegar até você, se carregar uma verdade que você não consegue explicar completamente, esse é o seu sinal. Você não precisa anunciá-lo. Você não precisa justificar sua resposta. Apenas permita-se reconhecer o momento quando ele chegar. Ainda não estamos nos precipitando. Há mais se desdobrando, mais clareza esperando sob a superfície. Por enquanto, permaneça com este sentimento, esta consciência, esta prontidão silenciosa, porque o que vem a seguir também não chega ruidosamente. Chega com um propósito. Áries, há algo que quero que você ouça claramente agora. Você tem sido forte por muito tempo,
mais forte do que as pessoas imaginam, mais forte do que você mesmo se dava crédito. Você carregou o peso silenciosamente. Responsabilidades que não lhe pertenciam a princípio, mas que de alguma forma se tornaram suas para administrar. Expectativas que continuavam a crescer mesmo quando sua energia estava baixa. E sim, a pressão do dinheiro, da estabilidade, da dúvida de quanto tempo você conseguiria manter tudo funcionando apenas com força de vontade. Houve dias em que você persistiu mesmo assim. Você compareceu. Você continuou. Mesmo quando o progresso parecia invisível. Esse tipo de pressão muda uma pessoa. Não de maneiras óbvias, mas na forma como seus ombros permanecem tensos sem que você perceba. Na forma como seus pensamentos não descansam completamente à noite. Naquela pergunta silenciosa que você nunca diz em voz alta: por quanto tempo mais consigo fazer isso? Eis o que importa. Nenhum desse esforço foi desperdiçado. A tensão que você carregava não era punição. Era compressão. Como energia retida esperando o momento certo para ser liberada. Você não parou porque falhou. Você diminuiu o ritmo porque algo estava sendo preparado em segundo plano. Neste momento, essa pressão está chegando ao seu ponto de ruptura. Não de forma caótica, mas de uma forma que isso cria espaço. Você talvez já sinta essa leveza sutil. Essa sensação de que algo está prestes a ceder, não a desmoronar. Abra-se. O que se aproxima não chega suavemente, mas também não chega para lhe fazer mal, traz alívio e urgência ao mesmo tempo. Alívio porque algo finalmente reconhece o que você vem reprimindo. Urgência porque este momento não durará para sempre. Você não está sendo pressionado pelo medo. Você está sendo convidado pelo ímpeto. Isso importa. Há uma diferença. Você não precisa reviver antigas lutas para entender o que está acontecendo agora. Essas experiências já cumpriram seu papel. Elas o aprimoraram. Elas lhe ensinaram discernimento. Elas lhe mostraram o que você não aceitará mais. É por isso que o que está por vir parece diferente. Não exige sofrimento para ser conquistado. Ele o encontra onde você está. Você não precisa se preparar desta vez. Você pode se abrir. Você pode ouvir. A pressão está diminuindo porque você está prestes a entender por que ela existiu em primeiro lugar. Não como uma lição, mas como preparação. E quando a mudança acontecer, a clareza não precisará ser forçada. Ela virá naturalmente. Então, permaneça neste momento. Com a inspiração que você nem sabia que estava segurando. Com a silenciosa percepção de que a resistência está dando lugar ao movimento. Há mais se desdobrando pela frente. Mais luz entrando na história. Mais direção começando a tomar forma. E à medida que o peso se dissipa, você entenderá por que tudo teve que parar exatamente aqui. Áries, há um momento que eu quero que você aproveite agora. Porque o que vem a seguir não se anuncia. Não lhe dá tempo para se preparar emocionalmente. Não chega envolto em certeza. Simplesmente aparece. Um momento comum. Então, de repente, algo o alcança. Uma ligação inesperada. Uma mensagem que o interrompe no meio do movimento. Uma conversa que muda a temperatura do ambiente. Ou uma percepção tão clara que quase parece física. A princípio, seu instinto pode ser o de parar, de questionar, de perguntar por que agora. E essa reação faz sentido. Você não estava parado esperando essa porta se abrir. Você já havia aceitado que o processo poderia demorar mais, que certas coisas teriam que esperar, que você lidaria com isso mais tarde. Então, quando acontece agora, pega você de surpresa. Não porque traga perigo, mas porque traz possibilidades mais cedo do que o esperado. Há um breve choque, um aperto no peito, uma inspiração profunda. E então algo mais acontece. Reconhecimento. Seu corpo reconhece esse momento antes mesmo de sua mente explicá-lo. Você o sente na forma como seu foco se aguça. Na forma como tudo mais desaparece. Isso não é ruído. É um sinal. A razão pela qual parece repentino é porque a preparação aconteceu silenciosamente nos bastidores, em espaços que você não observava mais. Você estava vivendo sua vida, lidando com o que precisava ser resolvido, assumindo responsabilidade sem drama.
Enquanto isso, algo estava se alinhando. É por isso que essa mensagem não parece aleatória. Parece precisa, quase pessoal. Você pode repassar as palavras mais tarde. Analisar os detalhes. Tentar entender as implicações. Mas agora, o que mais importa é o que isso desperta em você. Uma sensação de movimento. Um impulso para frente. Uma consciência silenciosa, mas inegável, de que este momento importa. Você não precisa reagir instantaneamente. Você não precisa responder perfeitamente. Apenas não o ignore. Porque este tipo de momento não retorna da mesma forma. Ele evolui de acordo com a maneira como você o vivencia. Você pode sentir excitação e cautela surgirem juntas. Esse equilíbrio é importante. Ele o mantém firme, mas ainda aberto. Não se trata de dar um salto às cegas. Trata-se de perceber que o caminho mudou ligeiramente sob seus pés. E enquanto você permanece com essa nova informação em mãos, algo se torna claro. A pressão que você carregava, a espera, o esforço, a resistência, de repente fazem sentido. Não como uma luta, mas como preparação. Esta mensagem chega agora porque você pode lidar com ela agora. Porque você enxerga de forma diferente de antes. Porque seus instintos estão mais aguçados. Seus limites mais claros. Seu senso de identidade mais firme. Não há pressa nesta consciência. Apenas clareza. Permita-se absorver isso por um instante, com o peso do momento, com a compreensão de que algo importante acaba de entrar em sua história, e à medida que o choque inicial se dissipa, uma nova energia o substitui. Não a urgência movida pelo medo, mas o movimento guiado por um propósito. Ainda não terminamos. Este é apenas o começo. O que se segue é onde a escolha começa a moldar o resultado. Áries, momentos como este existem em todas as vidas e raramente se anunciam. Chegam silenciosamente logo após o choque inicial passar, justamente quando sua mente tenta desacelerar tudo. Esse instinto de esperar, de dizer, talvez mais tarde, vem da sobrevivência. De tempos em que esperar parecia mais seguro do que agir. Mas este momento é diferente. O que chegou até você não foi feito para ficar guardado. Não foi feito para ser analisado em silêncio. Ele carrega movimento em si. Você pode sentir a tensão aumentar novamente, mas agora ela é mais intensa, concentrada, como o ar pouco antes de uma partida. Droga. Isso não é pressão tentando te quebrar. É o ímpeto pedindo para ser usado. Há momentos em que pensar te protege. E momentos em que pensar atrasa sua vida. Este é o segundo tipo. Você não precisa de todas as respostas ainda. Você não precisa do quadro completo. Você nem precisa de certeza. O que você precisa é de honestidade consigo mesmo. Pergunte-se em silêncio: isso me impulsiona para frente ou me mantém onde eu já conheço o final? O universo não está te julgando. Ele está observando como você responde ao alinhamento. Porque o alinhamento sempre pede participação. Hesitar não significa fracassar. Simplesmente prolonga o tempo. A ação encurta distâncias. E a ação não precisa ser dramática. Pode ser uma simples decisão interna. Uma escolha de dizer sim antes que o medo termine sua frase. Coragem nem sempre se parece com confiança. Às vezes parece que seu coração bate mais rápido que sua lógica. Às vezes é silenciosa. Às vezes é simplesmente não desviar o olhar. É aqui que sua natureza importa. Você não foi feito para ficar em encruzilhadas para sempre. Você foi feito para agir quando o sinal é claro. E agora ele é. Não é alto. Não é forçado. Mas é inegável. Você já sobreviveu ao que te tornou cauteloso. Você já aprendeu a ter discernimento. Essas lições não foram feitas para te congelar. Elas foram feitas para te ensinar quando agir. Então, se você sentir o impulso de dar um passo à frente, mesmo que suavemente, confie nele. Se seu corpo se inclinar antes que sua mente concorde, ouça. Você não está sendo convidado a apostar. Você está sendo convidado a participar. Há um futuro que responde imediatamente à coragem, e outro que espera pacientemente por você mais tarde. Nenhum deles te pune, mas apenas um acelera sua vida. Respire fundo aqui. Não para se acalmar, mas para se centrar.
Sob a urgência, a firmeza. Você não está entrando no caos. Você está pisando em terreno que vem se formando há algum tempo. Essa escolha não exige perfeição. Ela exige presença. E assim que você escolhe, mesmo que levemente, algo muda. A energia se reorganiza. O caminho se torna mais nítido. O que parecia incerto começa a fazer sentido. Não estamos nos precipitando a partir deste ponto. Há mais pela frente. Mais apoio. Mais clareza do que você imagina. Mas tudo começa aqui, no momento em que você para de esperar que sua vida recomece. Permaneça com essa sensação. Porque o que se segue é movimento com propósito. Áries, vamos desacelerar juntos neste momento. Por baixo de tudo que você sentiu, algo sólido está se formando. Algo tangível, algo enraizado no mundo real. Isso não é apenas emocional ou intuitivo. Tem a ver com estrutura, com estabilidade, com as partes da vida que permitem que você respire mais aliviado ao acordar. Você passou muito tempo construindo força interior, aprendendo resiliência, aprendendo discernimento, aprendendo quando insistir e quando pausar. Agora a energia se volta para fora. O que está ligado a este momento tem substância. Pode aparecer como uma oportunidade que te faz se endireitar, ou uma ideia que você deixou de lado retornando com clareza, ou uma chance de se firmar em seus próprios termos sem se preocupar constantemente com o chão sob seus pés. Isso não é uma sorte passageira. Tem potencial para se manter. Você sempre entendeu a independência. Não de forma imprudente, mas sim com os pés no chão. O tipo de independência que vem da autoconfiança. O tipo que permite tomar decisões com base na segurança e não no medo. É por isso que isso importa. O caminho que se abre agora não pede que você abandone quem você é. Ele pede que você se aproprie mais plenamente dessa identidade. Sua mente pode divagar para questões práticas. Como isso funcionaria? O que mudaria? O que isso lhe daria espaço para fazer? Essas perguntas são saudáveis. Elas significam que você está presente. Mas não ignore o sinal mais profundo por trás delas. Aquela sensação silenciosa de alinhamento. Aquela impressão de que essa direção se encaixa na vida que você está pronto para viver. Não estão lhe oferecendo uma fuga. Estão lhe oferecendo uma base sólida. Estão lhe convidando a participar da criação de estabilidade. Ideias que você antes guardava às 7 chaves pareciam grandes demais, arriscadas demais ou à frente do seu tempo. O que está mudando agora não é a ideia. É você. Você enxerga com mais clareza. Você valoriza sua energia de forma diferente. Você entende o custo de permanecer estagnado. Não há necessidade de rotular o que está por vir. Não há necessidade de anunciar. Apenas observe como seu corpo reage quando você imagina seguir em frente. A firmeza, a confiança substituindo a tensão antiga. Esse é o seu sinal. Não se trata de perseguir. Trata-se de escolher. Escolher onde seu tempo pode crescer. Escolher a estabilidade como respeito próprio. À medida que isso se acalma, o alívio pode surgir. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a direção está clara. Você não está apostando no seu futuro. Você está moldando-o intencionalmente. E à medida que essa compreensão se aprofunda, outra percepção surge. O que determina até onde isso vai não é a oportunidade em si. É o que você acredita que tem permissão para receber. Mantenha esse pensamento. Porque o que vem a seguir é sobre liberar o que não lhe pertence mais. Áries, aqui está algo importante para entender. Nada fora de você está bloqueando isso. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o destino. Não há inimigo oculto. A resistência que você sente vem da memória. De momentos em que você tentou antes. Quando você tinha grandes esperanças. Quando as coisas não aconteceram como esperado. Essas experiências deixaram marcas sutis. Elas ensinaram a hesitar. Elas te ensinaram a diminuir as expectativas para suavizar a decepção. Essa proteção fazia sentido naquela época. Mas mantida por muito tempo, ela se torna uma muralha. E agora, essa muralha é a única coisa entre você e o que está se abrindo. As dúvidas podem surgir silenciosamente.
Parecem razoáveis, lógicas, mas elas não vêm da verdade. Vêm de antigos padrões de sobrevivência que aprenderam a se expressar bem. Este momento não te pede para lutar contra elas. Pede que você não as siga. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser destemido. Você só precisa reconhecer que essas crenças estão ultrapassadas. Elas foram moldadas por uma versão anterior de você. Você não é mais essa pessoa. Você é mais forte de maneiras invisíveis. Seus limites são mais claros. Seu discernimento mais aguçado. É por isso que as dúvidas parecem tão intensas agora. Elas não reconhecem esta versão de você. Este momento pede libertação. Sem drama. Imediata. Como largar um peso que você esqueceu que carregava. Como deixar os ombros relaxarem. Como se permitir receber sem pedir desculpas. Você não precisa de permissão para querer estabilidade. Ou liberdade. Ou tranquilidade. Você já fez a parte mais difícil. Você sobreviveu ao que te fez duvidar. Você aprendeu. Você se manteve de pé. Este não é o momento de questionar o seu valor. É o momento de confiar na sua prontidão. Quando você para de discutir consigo mesmo, o espaço se abre. Espaço para respirar. Permissão. Você não está sendo testado. Você está sendo convidado a sair de uma velha história. E à medida que isso se acalma, outro sentimento emerge. Você não precisa fazer isso sozinho. Áries, algo terno está se revelando. O apoio está presente. Silencioso. Firme. Alguém está mais perto deste ponto de virada do que você imagina. Não para decidir por você, para apoiar o que você já está se preparando para fazer. Essa pessoa pode aparecer sutilmente. Através de uma conversa. Um lembrete. Um encorajamento que você não pediu. O apoio raramente se anuncia. Às vezes, ele chega simplesmente por estar presente. Você tem sido a pessoa forte por muito tempo. Este momento altera o equilíbrio suavemente. Conexão não é fraqueza, é fortalecimento. Preste atenção em quem se sente alinhado agora. Quem ouve, quem fala ao seu potencial. Essa energia importa. Você não está abrindo mão do poder. Você está multiplicando. À medida que a conexão se estabelece, o caminho se torna mais leve. A responsabilidade parece menos isoladora. A colaboração se torna possível. O movimento se torna inevitável. Áries, é aqui que tudo se reúne. Não ruidosamente. Claramente. Quando a intenção encontra a ação, o ímpeto surge. Você não precisa forçar. Apenas responda ao momento. Você sabe a diferença entre medo e intuição. O medo se precipita. Isto não. Isto parece estável. Ao dar um passo à frente, o estresse diminui. O foco se aguça. A estabilidade substitui a tensão. A confiança retorna silenciosamente. O caminho se torna visível o suficiente para ser percorrido. Isso basta. Este sábado, 20 de dezembro de 2025, não é sobre medo. Trata-se de reconhecimento. Você não precisa mais de permissão. Sua vida responde quando você responde. O destino nem sempre bate a porta com força. Às vezes, ele chega como uma escolha que você quase ignora. Mas reconheça esta. Dê o passo. Mesmo um único passo muda tudo.